Pessoal, tudo bem? Eu já dei o start aqui no início da gravação, tá? Vamos abrir aqui a nossa sala aqui, tá? Eu já fiz o alinhamento, tá? Com o professor Cássio. Já passei as tarefas aí que vocês vão ter que fazer lá na segunda-feira, né? Segunda, terça e na outra segunda, né? Que é dia 24. Aí, como nós vamos ter... Tô vendo aqui que nós vamos ter duas aulas. Deixa eu só confirmar aqui, pessoal. Eu tô vendo três rótulos, mais duas aulas. Deixa eu ver se está certo isso aqui, rapidão. Aqui. Eu acho que tá errado aqui. Deixa eu ver. Dez do 3 a 27 do 3, ok. Só são 2 dias mesmo. Do dia 10 até o 27, nós vamos ter só duas sextas. Beleza. Eu tinha me esquecido, gente. É porque já faz muito tempo que eu já fiz antecipado, tá, o planejamento das aulas. Então tá certo mesmo aqui. Só são duas. Eu até vi aqui que no planejamento eu havia feito 3 dias, né? Eu tinha colocado o dia 21, mas no dia 21 a gente já tem, é projetos prediais, tá? Aí, projeto predial já é do dia 28 mesmo. Hoje é 14, 14 e 21. Isso mesmo, tá certo. Vou voltar aqui o compartilhamento. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Nós precisaríamos de pelo menos umas 4 aulas para falar de segurança e eletricidade. Já três eu já não estava achando bom. Agora que são só duas, o que que eu vou fazer? Eu vou falar agora da teoria, né? Teoria inicial de segurança e eletricidade. E a gente já vai fazer a análise, tá, do questionário. Que aí, próxima semana, a gente faz, por exemplo, a atividade 1, e aí eu coloco uma aula extra, atividade 2.1 e 2.2, por exemplo, tá? Aí eu coloco como aula extra, tá? Então, hoje eu vou tentar a gente fazer a gente analisar o questionário, aí talvez dê para analisar a atividade 1, tá? E aí, se der tempo para analisar os dois, tá? Porque eu tenho que fazer uma introdução. Deixa eu pegar aqui uma nova aba aqui para gente. Quando a gente fala em segurança e eletricidade, pessoal, eu tinha até aberto, eu esqueci de atualizar aqui. Eu tinha até aberto instalações, tá? Depois eu dou uma olhada aqui para ver se está tudo ok, as postagens e dos presenciais, tá? É, segurança e eletricidade, pessoal, a gente tem que, quando a gente fala desse assunto, nós já lembramos da NR10, tá? A norma regulamentadora do trabalho.
Ela tem esse formato, todas as NRs têm esse formato. Professor, tá no material didático, onde que tem isso aí, né? Supondo aí, assim, eu explico, pessoal, partindo do princípio que você não sabe nada, né? Às vezes você já é eletricista predial, às vezes, né, você já tem conhecimento que tem que ter esse curso, mas eu parto do princípio que você não, né, não sabe nada, não está sabendo de nada, tá? Então, da onde, né, onde que o senhor conseguiu esse documento aí, se ele não é material didático? Essa matéria aqui, pessoal, ela é um compilado dessa norma que eu acabei de mostrar para vocês, a NR10, e de outro anexo dela, que é o CEP, Sistema Elétrico de Potência, tá? Professor, como é que eu vou ficar atualizado, né? Por exemplo, a segurança e eletricidade, que a NR10 é a norma, né, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta todos que trabalham com instalações elétricas ou intervêm de algum modo em instalação elétrica. Por exemplo, você é um instalador, tem um pessoal lá da refrigeração, lá da Ambev, por exemplo, mas eles têm que fazer o curso de NR10, né, e de CEP também. Aí, por exemplo, o EPI que eles utilizam, o pessoal de refrigeração, às vezes eles têm que pegar um engradado, movimentar cargas, então eles utilizam um dos equipamentos de segurança, é um calçado com uma biqueira de aço, tá? Aí, deixa eu até abrir dois navegadores aqui. Ó, esse aqui é um calçado de segurança com biqueira de aço. Mas ele é, como ele interage com instalação elétrica, então ele não pode ter nada metálico envolvido no seu EPI, no seu calçado de segurança. Aí você utiliza uma biqueira, né, de plástico, né? Então nós temos as de aço, temos as de plástico, tá? Então, todo e qualquer trabalho que você faz, né, em segurança com eletricidade, você tem que fazer esse curso. Você vai vir aqui, ó, MTE. Você vem aqui, ó. Só digita no Google MTE, aí vem o primeiro link aqui, ó, Ministério do Trabalho e Emprego. Você clica nele, às vezes vai pedir para você entrar. Antigamente pedia para você entrar no ponto .gov, só deixava você entrar aqui no Ministério do Trabalho e Emprego se você entrasse no ponto .gov. Aí você coloca aqui, ó, MTE-NRs. Aí quando você clica MTE, né, que é a sigla para Ministério do Trabalho e Emprego, e coloca NRs, você vai sair nas normas regulamentadoras do trabalho. Então, ó, junto com as NRs existe o CBO. O que que é o CBO? É o Código, né, Brasileiro aí, de Ocupações. Vamos pegar aqui, eletrotécnico. Então, toda a função, pessoal, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele tem o chamado CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações. Então, existe, né, esse documento que fala, né, o que que o eletrotécnico, né, de CBO 31.31.05, né, o que que ele... E tem as variações aqui, ó, tem
Ó, os sinônimos: auxiliar eletrotécnico, técnico em ensaios elétricos, técnico em operação eletrotécnica, relacionada à energia. Ó, eletrotécnico para produção de energia, ó, é o 31 eletrotécnico na fabricação, montagem, instalação de máquinas e equipamentos, é o traço 15, tá bom? Técnico de manutenção elétrica, que pode ser um eletrotécnico, é técnico em manutenção elétrica de máquinas, é o 31 Então, toda e qualquer função que a gente desempenha, a do engenheiro eletricista, a do médico, tudo existe um CBO, um Código Brasileiro de Ocupações, né? Quando você é contratado, esse CBO, ele aparece, ele consta na sua carteira de trabalho, ele consta na sua documentação quando você é contratado, tá? E as normas regulamentadoras do trabalho, a partir desse CBO, você tem normas, por exemplo, o CBO aqui para eletrotécnico, ele fala, né? O CBO para eletrotécnico aqui, ele fala que ele tem que seguir, já que ele é da elétrica, a NR10. Atualmente, nós temos 38. Ó, segurança e saúde no trabalho em atividade de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. É a limpeza pública, né? Ó. NR37, segurança e saúde em plataformas de petróleo. Tu você imaginar, ó, trabalho em altura, ONR33, trabalho em espaço confinado, todo e qualquer tipo de trabalho. Por exemplo, ó, um que a gente vai ver bastante lá para o final do curso é esse daqui, ó. Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Nós vamos ver, por exemplo, o anexo 12 da NR12. As NRs, por exemplo, assim, uma máquina, pessoal, tudo que ajuda o ser humano, né? Eu não sei se eu estou falando a definição corretamente, né? Mas tudo que auxilia o ser humano, até um animal mesmo, tudo que te auxilia na execução de um trabalho e você não esteja usando os seus membros, né? Sua mão, seu pé ali, né? Geralmente é a mão, né? Trabalhos manuais, eu considero como uma máquina, como um equipamento. Por exemplo, o facão é um equipamento. Ah, professor, o facão? Facão ali, né, é tão simplesinho. Uma máquina é uma motosserra, por exemplo. Também a motosserra é uma máquina. Mas o facão, ele também é uma máquina. Você não utiliza. Imagina você cortar ali uma galha de árvore aí, vou pegar uma difícil de cortar, uma goiabeira aí, um pé de boldo bem grosso aí. Eu já vi pé de boldo. Morava numa casa aí que eu deixei o pé de boldo ali, o bicho ficou quase que impossível de cortar. Imagina você corta ele na mão, na tora. Você tem que utilizar algo para te ajudar. Ah, professor, mas um serrote seria melhor. Sim, seria melhor. Inclusive, o serrote é uma máquina, é um equipamento. Então, o que te ajuda, né, a você. Deixa eu clicar aqui, ó. Tem vários manuais, inclusive, tá, pessoal? Relacionado, ó. Ó, só para você ter uma ideia, ao tanto de atualização que ela tem aqui, ó. Ó, define referências técnicas fundamentais e medidas de proteção para resguardar a saúde e integridade do trabalhador, né, a física dos trabalhadores, estabelece requisitos mínimos de prevenção de acidentes, né, é, e doenças do trabalho nas fases de projeto, utilização de máquinas e equipamentos. Por exemplo, o facão é uma máquina, é um equipamento que te ajuda você a cortar melhor. Então você tem que ter medidas de segurança. Por exemplo, você está numa cozinha industrial, você vai cortar, né, lá na cozinha industrial, você vai fazer o corte de uma talha de melancia. Por exemplo, eu já fiz isso, viu? Não faço. Você pegar aqui a melancia, pegar a faca, né, e enfiar aqui na melancia e vir com a lâmina
o seu torso, né? Para o seu peito aqui. Você sabia que é errado? Você tem que cortar ela, né? Com a faca, com a lâmina virada, né? Para outra direção que não a do seu corpo. Do mesmo jeito, eu não posso virar para o meu colega de trabalho, colocar a lâmina para o lado dele e cortar para o lado dele, não. Então, isso é uma medida de segurança, né? Pensou, né? Uma máquina simples, que é uma faca, você tem que ter técnica para utilizar. Ah, mas eu sou adulto, eu já não sou mais criança, né? Já saí das fraldas. Mas mesmo assim, pessoal, uma máquina, né, que você não manuseia, que você não utiliza bem, né? Ela te ajuda? Então é uma máquina. Então quer dizer que você pode se machucar, né? Manuseando essa máquina que é essa, né? Que é esse facão, essa faca aí, tá? Agora vamos lá para NR10. Então você vem aqui, né? Digita lá MTE-NRs, né? Que é a sigla para norma regulamentadora, e você vai para 10. Aqui, ó, você tem a NR10 propriamente dita, que é essa que eu vou baixar agora, que é a que eu abri anteriormente, tá? Oh, meu Deus, não era para. O ideal, quando você for usar uma norma para fazer um laudo, para consultar, o bom é você pegar direto do site. Ai, professor, mas se eu tiver igual o senhor aí que tem guardado aí no computador? Não, beleza. Mas é bom você pegar a mais atualizada, porque pode ser que tenha tido uma atualização aí, né? E você está alheio a isso. Ó, eu sou suspeito, porque além de engenheiro eletricista, eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Então eu sempre estou olhando, estou atualizando, principalmente as matérias que eu ministro aula, né? Nessa parte aí de NR10, NR12, máquinas e equipamentos, né? Tem o cesto aéreo, que é o equipamento que a gente utiliza para o eletricista de distribuição, na verdade, o eletricista de linha viva de distribuição fazer, né, o trabalho dele com a rede energizada, a rede 13.8, né, de média tensão. Então, eu tenho que estar sempre visitando o site do Ministério do Trabalho e Emprego, lá na aba de NRs, e sempre estar pegando a mais atualizada possível. Inclusive, eles colocam que a última modificação ó, foi 30 de 7 de 2019. Muitas normas, tá? Inclusive, vocês viram que tinha um monte de documento aqui embaixo da norma, lá da 12, né? Máquinas e equipamento. Muitas normas, não estou falando todas, elas têm um manual que ajuda você a entender essa norma, tá? Beleza, é esse daqui, ó, manual de interpretação, ó, manual de auxílio na interpretação na aplicação da NR10. Falar bem rápido aqui, ó, vou abrir nossa NR10 aqui. A NR10, ó, você tem os itens, né? Como se diz, vamos começar pelo começo aqui. A NR10 você tem, né? Na hora que você pega o documento, ó, tem 18 páginas, tem o número, né? NR10, né? A sigla aqui. O que que ela fala? De segurança em instalações elétricas, instalações e serviços em eletricidade. Não é nem instalações elétricas, instalações, né? E serviços em eletricidade. Todo serviço de instalação, né? Ou qualquer serviço relacionado a um projeto elétrico, por exemplo se tem eletricidade, se tem sinal elétrico no meio, você deve considerar essa norma aqui. Sempre você vai encontrar em toda norma a data de publicação, ó, escrita aqui em azul, porque tem um hiperlink, se você clicar aqui, vai levar para essa publicação de 1978, tá? Você tem a sigla aqui para aprovação do Diário Oficial da União, né?
foi aprovado, ó, em 8 de junho, 8 de junho de 1978, é, ele foi publicado e o Diário Oficial, e ele saiu no Diário Oficial da União, né? Em 6 de julho do mesmo ano, ou seja, quase que um mês depois. Um mês depois é que ele foi publicado no Diário Oficial da União. Então, ele é publicado no Ministério do Trabalho e Emprego, porém, ele passa a valer depois que ele está lá no Diário Oficial da União, tá? É, alterações, aí a partir dessa publicação, sempre quando você tem alteração, ó, ele foi publicado em 78, foi alterado a primeira vez na televisão em 1983, pela segunda vez em 2004, depois em 2016, e a última que inclusive está até lá no site, né, em 2019. Esse manual aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, o pessoal da elétrica aí, deixa eu pegar lá o primeiro item aqui, até colocar uma do lado da outra aqui. Pessoal da elétrica, quando eu falo pessoal da elétrica, o eletricista, todos os eletricistas em geral, o eletrotécnico, ainda mais o engenheiro eletricista, né? Porque ele que é o, como se diz, o profissional que tenha o maior nível de atribuição dentre os profissionais da elétrica, então ele tem que estar afiado nesse tipo de norma regulamentadora, que é a número 10, que fala que segurança em instalações e serviços em eletricidade, tá? Então, basicamente, a norma aqui, ó, é igual um texto aí para advogado, né? Você tem o número aqui, ó, objetivo e campo de aplicação. Ó, estabelece requisitos mínimos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde do trabalhador, principalmente, né, inclusive, né, quando ele está no seu exercício laboral, ou seja, trocando em miúdos, professor, comigo é no popular, fala na lata aí, quando ele está trabalhando. Ah, então quer dizer que essa norma ela garante condições mínimas com o objetivo, né, de implementar medidas de controle. O uso do EPI é uma medida de controle. Você se portar de maneira adequada no ambiente de trabalho é uma medida de controle, né? Dependendo do ambiente, imagina, você está lá no meio de um monte de quadro de distribuição e você fica fazendo graça, assustando as pessoas, né? Aí você assusta um colega seu, ele vai e escorrega e mete a mão num quadro de distribuição lá. E aí? Então, medidas de controle e implementações, né? Pode ser algo físico, né? Um capacete, um equipamento, pode ser uma regra, uma lei ali, né? Uma lei, o manual, por exemplo, uma vez eu fiz uma perícia lá na Goiás Açúcar e Álcool e tinha o manual do funcionário. O manual do funcionário são as regras, como que esse funcionário deve se portar, né? Quando fala se portar, pessoal, que tarefas que ele executa. Se ele é um oficial de manutenção, ele vai trabalhar na manutenção. Se ele é um projetista mecânico, por exemplo, ele vai lá para o computador pegar o Autodesk Inventor, por exemplo, tem o Autodesk Mechanical e ele vai fazer os projetos dele no Autodesk Mechanical ou qualquer outro programa aí, tá? Então, você tem o seu lugar ali, né? O local onde você exerce sua função. E tem que, e a empresa, né, essa norma, ela estabelece o mínimo, né, para garantir a sua segurança e sua saúde, que pessoas que trabalham diretamente, ou seja, dando a manutenção no circuito elétrico, indiretamente, um caso clássico aí, alguém que trabalha com telecomunicação. Com telecomunicação, você trabalha no poste, não sei se vocês sabem, mas o técnico em comunicação, não é nem o técnico em telecomunicação,
Mas, por exemplo, um instalador, né? Um instalador de TV a cabo, um instalador aí da Oi, né? Da Vivo, da Claro, da Net Claro, né? Ele acessa o poste para fazer a instalação, principalmente se for a TV a cabo e o telefone fixo deles, né? Até que celular não, né? Você compra um chip e ele funciona, você fala com o atendente, né? Com outro nível, que é o nível instrucional, não é o nível de acesso ao circuito elétrico ou sua proximidade, tá? Então, se você trabalha diretão no circuito elétrico, aqui, ó, achei que eu tinha deixado a NR15, a NTC 15. Só um minuto aqui, pessoal. Eu continuo aqui, tá? Essa aqui é a 04, não. Só quer mostrar 04 aqui. 19, 04. Isso daqui, ó. Só ir lá na página aí. Essa aqui é a antiga norma, porque eu não sei de cabeça o número do lado da equatorial, ó. Pessoa que trabalha indiretamente aqui, por exemplo, ó. Indiretamente, você trabalha nessa faixa aqui, ó. A gente tem a média tensão, a 13,8 aqui em cima, né? Nós temos o braço de iluminação pública. Logo abaixo, nós temos o reservado aqui para telecom, não, para baixa tensão, desculpa, né? Ah, não, baixa tensão tá aqui, ó, que ela pode ser multiplex. Então aqui é a média tensão, famoso 13,8. Aqui é a baixa tensão, né? Tem o braço de iluminação pública, que ele jampeia direto da baixa tensão aqui, né? E você tem uma área, aqui, ó, tem a média que tem a vista frontal, aqui a vista lateral do poste, ó, ligado com outra rede aqui, um vão, né? Temos aqui, ó, o neutro, sempre é o cabo de, esse aqui é o 13,8, né? Aqui em cima tem o neutro, logo abaixo a fase A, né? 220 volts, fase B 220, fase C 220. E depois, ó, de 600 milímetros, 60 centímetros, você tem essa faixa aqui, que é a faixa de ocupação, que as empresas de telecomunicação alugam essa faixa, porque essa aqui é uma infraestrutura da rede elétrica, né? Rede elétrica de distribuição. Então, é utilizado essa faixa aí para você tracionar os cabos, colocar telecomunicação metálica, telecomunicação com fibra ótica e por aí vai, tá? Então, se você acessa esse circuito, coloca a escada aqui, acessa esse circuito aqui, além do risco de queda de altura, né, que é a NR35, né, o trabalho em altura acima de 2,5 metros, né, você já pode considerar que é um trabalho em altura, né, o risco em trabalho em altura. Então você tem que tomar medidas,
linha de vida, trava-quedas, cinto tipo paraquedista, né? E além de trabalhar a altura, né, é um risco adicional, você tem o risco, né, com a eletricidade. Beleza? Deixa eu ver se consigo baixar esse PDF aqui. Não é possível, gente. Vou deixar aqui, ó, já vou deixar aqui, ó, na hora que eu precisar, tá? Então vamos lá. Beleza, professor, entendi que tem essa NR10 aí, né? Tem as orientações relacionadas à segurança em instalações e serviços envolvendo eletricidade. Ok, tá? Agora vamos, né? Eu já falei um pouco aí da teoria aplicada. Vamos analisar. Por isso que às vezes eu preciso de uma aula inteira para falar da teoria inicial e para analisar o questionário, tá? Talvez não dê para analisar a atividade um. Vamos ver se dá aqui. Aí você vai vir aqui, ó, para a aba de situação de aprendizagem. Aqui você tem um questionário. Lembrando, ó, aí você vem aqui, ó, prévia do questionário. Quando você entrar em prévia do questionário, vai ter 10 questões, tá? Esse tipo de questionário aqui, como as perguntas são pequenas aqui, elas aparecem em praticamente toda a página. Tem questionário, não só aqui do Senai, pessoal, mas de outras instituições também, do IFG, tá? É lá da UFG também, é que a questão ela é maior, bem mais elaborada, então ela fica numa página e vai ficar um botão azul, tipo esse daqui, para você ir para a próxima página. Nesse caso aqui, elas estão, né, na mesma página. Beleza. Vamos lá. Então, a primeira pergunta: qual a norma que regulamenta a segurança em eletricidade? Tá de brincadeira, né? Então, o NR10. Mas assim, eu estou analisando aqui, pessoal, partindo do princípio que é a primeira vez que você está vendo, né, essa norma, você não sabe nada sobre segurança do trabalho. Eu sabia sobre a questão de segurança do trabalho, porque já lá na graduação eu tinha alguns colegas que já eram eletrotécnicos, estavam fazendo a faculdade, né? Eu não, vim do segundo grau já fazer a faculdade de engenharia elétrica. Então ele já estava escolado, inclusive eu tinha um colega que era concursado, né, da CELG, e ele estava, né, tava trabalhando lá, depois fez o concurso como engenheiro eletricista, depois que a gente formou, né, passou, e hoje em dia, né, depois aí da privatização, ele saiu, né? Ele saiu e tá em, acho que na Federal agora, trabalhando na Universidade Federal. Isso mesmo. E já foi o presidente, né? O presidente lá da Associação Goiana aí de Engenheiros Eletricistas. Ele é bem atuante aí na área. Então, pessoal, no começo, obviamente, você não vai saber de nada. Por isso que eu estou falando as coisas assim mais óbvias aqui, né? Isso aqui é para você não tirar zero nesse questionário, né? Então, é o quê? NR10. Beleza. Tem umas questões que vão ser um pouco mais elaboradas, mais difíceis, né? Então, você vê aqui, ó. Aí vamos supor que você marcou errado. Você falou que, sei lá, é NR40, tá? Inclusive, a gente acabou de ver que ela nem existe, olha. Só existe até NR38, beleza? Então fica a dica. Por isso que é bom a gente sempre estar atualizado aí, né? De cabeça nunca você vai saber aí, mas pelo menos das que você mais utiliza, né? Já que você é da elétrica, NR10, né? Aí você viu, ó, que eu marquei, vamos supor, tivesse marcado NR20. Ah, não, agora lendo mais eu sei que é NR10, né? Então você vem aqui e marca ela. Você poderia, né?
ter marcado a 40, ou então colocar assim, limpar escolha. Então ele tira tudo aqui. A partir do momento que você trisca aqui, né? Você toca aqui, você pode vir ou limpar escolha e desmarcar, ou então, né? Se você marcou, você simplesmente marca outra que ele escolhe outra alternativa. Beleza? E lembrando, pessoal, por favor, foquem no conteúdo. Como assim, professor? Eu sei, você está assistindo essa aula, foi a letra D. Aí você pega e fala para o seu colega, não, a primeira lá é letra D. Eu estou lembrando, né? Mas lembre que esse questionário aqui, eu não sei se não sei se vocês já fizeram um questionário desse aqui nesse curso, mas as alternativas são aleatórias. Ou seja, a resposta nunca vai estar para a mesma pessoa na mesma letra. Ela pode estar em outra letra aqui. Por isso que eu falei, foque no conteúdo, leia, preste atenção. Se você não tem costume, pessoal, só para você ter uma ideia, eu tenho um colega lá do Tocantins que ele veio, estudou só até a quarta série, cara trabalhador e tal. Aí ele precisou tirar a carteira, porque lá no Tocantins lá na cidadezinha onde ele mora, ele dirigia o carro, mas sem carteira. Precisou tirar a carteira aqui. Vocês acreditam que o exame prático ele passou de primeira, mas no exame escrito ele teve que fazer a prova várias vezes. Pensa, o cara, ele já é bem velhinho já, assim, já. Ele é mais velho que eu já tenho lá meus 44 ou 45, tô lembrando de cabeça. Imagina, se eu com essa lata aqui já pareço um velho, imagina ele, né? Aí, Edilson, você tem que tirar a carteira e tal. Aí imagina, ele só fez até a quarta série, mal estudou, né? Ele nunca, né? Desde então, ele não sabe fazer uma redação, não praticou, imagina, né? Então, para ele era muito difícil fazer uma prova e no Detran a prova já estava, a gente ia para o computador, né? O computador chama seu nome lá e aí você vai marcando. Ele tinha uma dificuldade tremenda porque ele não sabia, ele sabia ler, mas sabia ler muito devagar. Para você fazer uma prova, você tem que ler, você tem que entender, ó, qual a norma que regulamenta a segurança e eletricidade. Eu entendi a pergunta. Está perguntando qual dessas normas aqui, a NR10 ou a NR20, qual dessas aqui? Faça uma pesquisa, né? Ou eu sei de cabeça porque eu estudei, né? Porque eu sou da área. A NR10 que fala de segurança e eletricidade. Então eu marco aqui. Então tem muita pessoa, pessoal. Não ri não, viu? Não ri porque você pode ter um parente aí que tem essa dificuldade. Se você não treina, você, né, você não se prepara. Então, hoje em dia, né? Antigamente era prova, tudo na mão, a gente fazia ali na mão. Hoje em dia, essas provas de marcar questão e marcar X é tudo eletrônica, tá bom? Nesse caso, as alternativas, né? Elas mudam de lugar. Se eu abrir outra vez, se eu limpar aqui, abrir outra vez, vai aparecer para outro lugar. Então, vamos lá. O que significa EPI, né? EPI, pessoal, são equipamentos de proteção individual, tá? O EPI, né, ele vem lá, é a norma número 6 aqui, ó, equipamento de proteção individual. Inclusive, não só a NR6 fala de equipamento de proteção individual, mas, assim, todas as NRs, inclusive na NR10, existe as medidas, né? O que que é uma medida de segurança? Por exemplo, eu posso utilizar o EPI, que é individual, ou seja, eu coloco uma luva aqui e ela é minha, é intransferível. Enquanto eu estiver usando, só, né, enquanto eu estiver portando ela, só eu que estou usando. Ela só garante a minha segurança contra toques acidentais em cabo descascado, um barramento ali, né? Ela não garante a segurança de outra pessoa. Já um equipamento de proteção coletiva, ele aqui não é na norma aqui dos EPIs, né? Ela fala também
de proteção coletiva, tá? Mas em todas as normas falamos de medidas de proteção, né? Por exemplo, aqui na NR10, ó, a gente tem lá nesse item aqui, ó, no anexo 2 falando, ó, dependendo do nível de tensão, esse ponto energizado, o que que é esse ponto energizado? É um cabo de energia. Vamos supor que essa caneta aqui é um cabo. Então, esse cabo aqui, ó, ele é um ponto. Se você enxergar aqui, é uma linha, né? Se você enxergar ele de frente, é um ponto. Então, ele é um P, é um ponto energizado. Se eu cortar ele aqui, né? Eu tenho a capa de proteção, eu tenho um metal aqui dentro. Então, é isso que quer dizer esse desenho, tá? Tem um ponto energizado. E esse raio de risco, ele está querendo dizer que é o raio de interferência, né, até onde vai o campo eletromagnético. Lembra lá em eletricidade que o professor falou sobre a regra da mão direita, né? O que que é a regra da mão direita? Você tem um cabo energizado e esse cabo que tem energia potencial elétrica, ele vai formar um campo eletromagnético em volta dele. Principalmente se eu ligar um circuito e ele esteja alimentado por esse cabo, a corrente, né? Ora ela vai em um sentido, ora ela vai no outro. Então, quando ela vai no sentido aqui, ó, nesse sentido, os meus outros dedos que abraçam o cabo é a influência do campo eletromagnético, ou seja, é o raio, né? Essa distância aqui, ó, entre os meus dedos aqui e o cabo é o raio de risco, tá? Aqui é a zona controlada, é porque quando eu sou um eletricista, por exemplo, para eu estar protegido do campo eletromagnético, mas eu estou trabalhando aqui, né? eu eu tenho autorização porque eu sou da área e eu tenho uma ordem de serviço e eu estou executando essa ordem de serviço. Então eu tenho autorização para estar nessa área. Mas aí eu vou tomar uma medida de proteção, que é colocar uma SI, ó, uma superfície isolante. Uma superfície isolante é uma medida protetiva coletiva, é o equipamento de proteção coletiva. Então, toda a NR fala de medidas protetivas coletivas, também individual. Mas, né, no modo geral, na NR6 é que a gente fala mais de proteção individual e também de coletiva, tá? Sobre as regras, os ditames, tá? Então, o que que significa a sigla EPC, né? Equipamento, né? Então a e a B não pode ser, né? Equipamento de proteção coletiva. Esse proteção civil, né? É qualquer pessoa, né? Um civil é uma pessoa aí, né, que não é, ou é uma pessoa física, né? A questão 4 aqui, ó. Então, o 2 é equipamento de proteção individual, o 3 é equipamento de proteção coletiva. O 4 aqui, ó. Antes de realizar qualquer serviço próximo à eletricidade, primeiro é necessário constatar o quê? Não se faz necessário constatar. Mentira. Você tem que constatar. Seu alicate que possua é isolado? Não. Que possua as ferramentas necessárias? Também, viu? Mas não é o fundamental. Que existe ausência de tensão? Todo e qualquer trabalho com eletricidade, você vai tomar aqui, ó, trabalhos, item 10.5 aqui, ó, segurança e instalações desenergizadas. Você vai garantir que essa instalação esteja desenergizada. Você vai abrir o circuito, você vai impedir, você vai constatar que não tem tensão, você vai utilizar um detector de tensão, né? Um de baixa tensão, uma caneta tipo essa, você chega aqui no cabo, ó, chega próximo a ele, aí no raio de risco, ele não acende uma lâmpada, né? Quer dizer que tem um campo eletromagnético, então quer dizer que não está energizado. O problema é que uma caneta igual a essa que eu falei, né? Ela tem um range aí de 90, assim, a partir de 90 volts, ou seja, abaixo de 90 volts alternado, ela não me indica que esse circuito está energizado. Então, pode ser que ele esteja energizado,
pode ser que tenha uma queda de tensão, né, acontecendo em uma estrutura metálica, num barramento, na alvenaria, né? E aí a tensão deu uma diminuída, pode ser que ainda esteja energizado. Então a gente tem que tomar cuidado, mas no geral é isso. Antes de chegar à próxima, é que existe a ausência de tensão. Então você desliga primeiro, você abre a chave, faz o impedimento, né? Colocando lá uma barreira, um invólucro, né? Depois que você seccionou e impediu, você vai pôr o detector de tensão para saber se realmente foi desligado. Depois que você tem a certeza que ele foi desligado, aí sim você vai fazer o chamado aterramento temporário. Inclusive, essa verificação, essa rotina de verificação, que também é uma rotina de segurança do trabalho, ela é comumente chamada, né, na concessionária local aqui, de dicas. Esse acrônimo, o D é para aterramento, ou é para desligar, né? Seccionar, o I para impedir, é chamado de 5 regras de ouro. O C de constatar, o A de aterramento temporário, a instalação de aterramento temporário, o S é de sinalizar. Professor, só passou a letra E aqui, ó. A letra E, professor, você não olha isso aqui, não? Olha. A questão é, quando você olha, por exemplo, você protege os elementos energizados, é em dois casos. Se você está trabalhando com circuito energizado, que é o item 10.6, ó, segurança em instalações elétricas energizadas. Nesse caso, são instalações desenergizadas. Então, essa medida aqui protetiva é para você trabalhar com circuito energizado e não desenergizado. Mas aí tem uma pegadinha do malandro, né? E aí tem pegadinha do malandro aí, ó. Vamos supor que você está trabalhando aqui, ó. Você é um eletricista, né? Você colocou a escada aqui, ó. Colocou a escada isolada, colocou linha de vida, amarrou essa escada, né? Você está portando o cinto paraquedista, você tem um trava-quedas, você vai subir na escada, colocar o trava-quedas aqui, ó, para te manter ancorado. Fez a sinalização aqui, ó, fez um quadradinho aqui, ó, e colocou um cone em cada aresta desse quadrado, passou uma fita zebrada ou uma fita de cera, de lona encerada, né? Criou uma portinha aqui, ó. Você tem que criar uma portinha. Geralmente você pega essa fita aqui, ó, e aí conecta ela bem aqui. Você faz uma volta, que você coloca um outro cone aqui, ó. Faz uma volta na fita nesse cone e trava ela aqui, ó. No cone tem um buraco aqui, né? Tem um buraco e alguns ele tem um rasgo aqui para justamente você passar a fita aqui em volta e travar ela aqui, ó. Aí você destrava, levanta a fita, passa e entra para trabalhar aqui. Então você está aqui, ó, você está trabalhando aqui, ó. Você veio ligar um cliente novo. Você vai fazer toda essa instalação aqui para ligar o ramal aéreo. Vamos supor que eu vou ligar o cliente na fase A, né? Monofásico, lá para a residência dele, com o neutro aqui, ó. Na hora que você vai jogar esse ramal aéreo aqui, ó, na hora que você vai colocar o isolador aqui, isolador não, desculpa, conector tipo cunha, principalmente no neutro, essa rede aqui é nua, ou seja, os cabos aqui são nus. Na hora que você vai fazer essa conexão, você coloca uma cobertura laranjada, né? Ela tem até uma fita velcro. Você coloca essa cobertura aqui, ó, alaranjada, tanto de um lado quanto do outro aqui, ó, que é a medida E, proteção dos elementos energizados.
Só nesse caso, você ligar um cliente novo é que você não vai desenergizar a rede. Só para esse caso. Aí o item E é necessário. Por isso que em 2016 eles colocaram esse item. Tá bom? Aqui ele está falando, negócio. Já está terminando, pessoal. Os números de acidente com eletricidade são cada vez mais assustadores. O motivo pelo qual os acidentes continuam acontecendo é falta de políticas públicas e conscientização. Pessoal, política pública e conscientização tem, viu? Quando fala falta é porque não existe. Uma coisa é poucas políticas, né? E política pública até que não, viu? Política de conscientização, campanha, né? Sim, mas esse não é, né? Não é o principal motivo, né? De você ter acidente com eletricidade. Vamos para o próximo. Total descaso e desrespeito com as políticas públicas. Esse total descaso e desrespeito, ok, isso é verdade, mas não com as políticas públicas. Vamos para o próximo. Falta de campanhas publicitárias que informam os riscos. Campanha publicitária existe, então não está faltando. Tem, né? Ah, mas são poucas, professor. Olha, pode até ser poucas, mas tem, viu? E esse não é o principal fator, ainda mais hoje. Quem que assiste TV hoje em dia? O trabalhador, o afegão médio, que trabalha o dia inteiro, projetando, instalando. Você assiste TV? Faz quanto tempo que você não assiste uma TV? Quando é final de semana, o que que você faz? Você descansa, você vai tomar uma. Você não assiste TV, então você não vê campanha. Às vezes, quando você está vendo o YouTube, você vê uma campanha lá. Mas se você tem um prêmio, não tem propaganda. Então, pessoal, tem poucas, é verdade, mas isso não é a falta principal, né? Não é a falta, não, não é o motivo principal. Vamos para o D. Total descaso de respeito, isso, beleza. Tá certo até aqui, ó. Com os procedimentos de segurança. Fechou. Pessoal, tem gente que está trabalhando, tem gente que é funcionário da empresa e não obedece esses itens, esses 6 itens ou 5 itens da regra de ouro. Eles não obedecem. E tem empresa que encoraja você a não cumprir essas normas de segurança. Ah, não, baixa tensão não dá nada, não. Você vai, é até bom você tomar um choque para você ficar mais esperto. Não cai nessa mentira aí, não, viu? Olha, pessoal, eu costumo dizer que em todas as áreas, desde as áreas mais glamurosas, medicina, engenharia, aí até as áreas, né, por exemplo, um eletricista, um instrumentista aí, né, que ganha menos e que tem menos conhecimento, por isso que ele ganha menos, né, menos informação, né, não quer dizer, pessoal, só um minuto aqui, não quer dizer que ele seja uma pessoa imprudente, negligente. Eu conheço pessoas, infelizmente, que têm altos níveis e altos cargos, mas na hora, né? É aquela história, é pau que dá em Chico, para ele não dá em Francisco. Na hora de fazer o procedimento de segurança e tal, ah, não, esse trem dá nada não, bota esse eletricista para fazer tudo sem procedimento. Eu quero é resultado, quero é que faça logo. Ele não está nem aí para a vida do outro, né? Ainda mais que é o outro, né? Também conheço eletricistas que, infelizmente, pararam de trabalhar ou tiveram acidente e faleceram, tá? Por eu já conhecia o histórico dele, eu falava, gente, vai ter acidente com esse cidadão, e foi, infelizmente, aconteceu. Então, pessoal, o maior motivo para você ter acidente, infelizmente, é você ter um descaso total e desrespeitar a norma de segurança. Vamos para o próximo aí, já está acabando. Quais trabalhos com eletricidade oferecem risco? Todo trabalho que envolve eletricidade é perigoso? Sim, todo é. Vamos ver o próximo. Apenas em alta tensão? Não. Baixa tensão mata, inclusive as estatísticas mostram
que baixa tensão mata muito mais. Inclusive, está falando, ó, apenas alta tensão, baixa tensão não oferece. Mentira. Apenas aquelas que são feitas em linha viva, não. Qualquer trabalho com eletricidade. Apenas trabalho com eletricidade próximo a rios e lagos, também não. Todo e qualquer trabalho próximo em rio e lago, com baixa tensão, com alto. Envolver eletricidade é perigoso. Vamos para o próximo. O que é uma APR? É uma análise preliminar de risco, viu? Tá aqui, ó. Letra B. Tô indo rápido porque eu quero mostrar aqui para vocês aqui, ó, pessoal. Esse é o exemplo de uma APR, tá? Vou colocar em outra aqui, em outro programa aqui. Isso que é o exemplo de uma análise preliminar de risco. Essa análise, o próprio nome já diz, é uma análise, igual a gente está fazendo aqui. Nós estamos analisando as questões, né? Isso aqui é uma análise preliminar de risco, ou seja, antes de você se expor ao risco, você tem que saber o, quais que são os riscos e que medidas você vai tomar de segurança, né? Aí, por exemplo, uma ordem de serviço, o que que é o POP? Procedimento operacional padrão. É um procedimento de segurança que você treina quando você está fazendo o curso. Quais os riscos que envolvem a tarefa? Eu sou eletricista de rede, eu subo uma escada, então risco de queda. Projeção e impacto também, né? Eu estou em altura, posso deixar alguma coisa cair e pode inclusive cair na cabeça do meu colega. Atropelamento, eu estou trabalhando a céu aberto, ou seja, estou trabalhando na rua, um carro pode vir abalroar, por exemplo, a minha escada ou eu ser atropelado no exercício da minha função. Entendeu? Então, você vai verificar todos os riscos. Depois de verificado tudo, no checklist aqui, ó, é, todos entenderam os requisitos de segurança para a execução da tarefa? Se sim, você coloca sua matrícula, hoje em dia é o CPF, tá? O nome e a assinatura está liberado para iniciar o trabalho. Isso daqui é um documento físico, né? Obviamente, eu tirei cópia dele aí, né? Mas atualmente o pessoal utiliza o quê? Celular, ó, celular ou tablet, um programa, um app instalado nele e tem um formulário eletrônico semelhante a essa avaliação aqui que a gente está analisando agora, tá? Ainda sobre a APR, né? É correto afirmar ele está falando é a sigla, né? Agência Paranaense de Risco. A gente está vendo aqui, ó, que análise preliminar de risco. Antes do início de qualquer atividade, deve ser. é, Isso que já está errado, né? Por falar que é Agência Paranaense, né? Antes do início de qualquer atividade, se deve primeiro ligar para o Ministério da APR. Não existe esse ministério. Está errado. Seu preenchimento é somente parcial e não é importante. Mentira. Ele é total e é extremamente importante. Ele é fundamental. Letra D. Então só pode ser letra D, né, professor? Essa deve ser preenchida antes de qualquer serviço, por isso que ela tem esse nome de preliminar. De qualquer procedimento de manutenção, vistoria ou construção, pois por meio dela o profissional, né, ou a profissional, né, poderá artigo indefinido, viu, professor? Desculpa aí, ó, desculpa aí, Pasquale. Poderá evitar situação de risco. Isso mesmo, letra D. Vamos para número 9. Já ia falar a letra 9, é? Esse aqui tá ruim, hein? Qual é o nome do dispositivo indispensável em instalação elétrica que protege contra choques e fugas de corrente? O DM. Ó, o professor está dizendo aqui que é o cuidado com as coisas réia, né? Com as coisas réia que dá choque. É o cuidado, né? Vamos lá. Então, ó, disjuntor termomagnético. Olha, o disjuntor ele protege o circuito, né? Protege o cabo, né? Contra curto-circuito e sobrecarga, tá? Então, não é. O barramento elétrico piorou, né? Barramento elétrico, se você triscar nele, é que você vai tomar choque. DR, dispositivo diferencial residual. Sim, esse é o cidadão. Vamos ver o próximo aqui. DPS, dispositivo de proteção contra surto. O dispositivo de proteção contra surto, ele até protege contra fuga de corrente, tá bom? Mas, né, essa fuga de corrente,
ela tem que ser provinda do circuito ali, né? E do excesso de corrente, principalmente uma descarga atmosférica ou um surto, né? Quando você tem um surto, você tem uma tensão acima da tensão de trabalho dos equipamentos da baixa tensão, né? Se é monofásico, aqui em Goiás é 220. Se é trifásico, é 660. Se é bifásico, é 380. Então, acima disso, o DPS ele vai desviar, né? Ele, na verdade, ele é um resistor, eu esqueci o nome técnico dele. Ele trabalha como circuito aberto. Na hora que você aplica uma tensão maior que a tensão de trabalho, a resistência dele varia, e não é varia não, viu? É varia, e aí ele fecha o circuito. Daí criando um curto-circuito e desviando para a malha de aterramento, tá? Então é o DR, dispositivo diferencial residual, que inclusive você pode comprar o disjuntor DR ali, né? Muita gente chama de interruptor ali, diferencial residual, né? IDR. Ele tem a função, né? Por exemplo, eles são assim semelhantes. Você pode até confundir um com o outro. A diferença é que ele vai proteger contra curto-circuito, igual um disjuntor, um DTM, né? Um termomagnético faz contra curto-circuito e sobrecarga, mas ele também vai proteger contra fuga de corrente, que provavelmente ou ela provinda de um choque, ou ela é provinda ali, né, da corrente que está literalmente desviando do circuito elétrico e indo para uma alvenaria ali, indo para uma estrutura metálica, né? Tá? Agora, o dispositivo DR, ele só protege contra fuga de corrente. Tanto é que você tem que colocar em série com ele um disjuntor termomagnético, porque aí o disjuntor termomagnético ele cuida aí o dispositivo DR simplesmente ele vai ser mais barato do que o disjuntor DR, né? E aí você tem que colocar em série, porque o disjuntor termomagnético que está junto com ele protege contra curto-circuito e sobrecarga, e o DR contra fuga de corrente, né? Que se essa fuga de corrente ela passar por uma pessoa, configura em um choque elétrico, tá? Quando não é choque, né? Quando não está eletrocutando uma pessoa, nós dizemos que é simplesmente uma fuga de corrente. Agora, quando essa fuga de corrente está eletrocutando uma pessoa, aí sim é um choque elétrico, tá? Último, ó, fechar com chave de ouro, que eu já tenho que entrar aqui em outra turma, gente. Conforme a norma regulamentadora que rege a segurança em instalações, né? Diz o item 10.2.9.3, é vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. Verdade. Sobre essa afirmação, podemos dizer que ela está correta? Ó, e sim, é correta, está lá, né? O 10.2.9, né? Ponto 3, aqui, ó, ele está aqui. Então é verdade, tá nela aqui, né? Então é correto, sim. Ou é o A ou é o D aqui, ó. Sim, desde que os adornos sejam de boa aparência, né? Chique, né? Vamos chamar o Ronaldo Esper agora, né? Vamos chamar o Clodovil agora, o Ronaldo Esper, para dizer que se é fashion ou não, né? Desde que estejam boa aparência, folheado a ouro, né? E não contraria o código de vestimenta do consumidor. Que baboseira, né? Não, isso aqui é totalmente errado. Sim, pois o uso de adornos pode oferecer diversos riscos à integridade física. Se ele é metálico, né? Lembra lá metálica, né? Se ele é metálico, igual essa pulseira aqui, ó, metal, ó. O menino tá, o professor tá, eu tô falando sério aqui, o professor aqui tá falando de, né, o massacration, né? Se ele tem metal, pode ter indução eletromagnética. Ele pode, inclusive, enganchar na hora que você estiver trabalhando. Imagina aquela sua medalhinha do Wolverine, aquela medalhinha de metal do exército, né? Olha, ó. Aquela medalhinha ali de metal, ela pode engarranchar ali no local e você ser eletrocutado.
tá? Então, letra D. Não esquece, viu, pessoal? Finalizou aqui, ó, marcou tudo. Finalizar a tentativa, vai aparecer esse relatório falando que você respondeu tudo. Se você não respondeu, ele vai falar aqui, tá? Aí só você retornar, clicar aqui em retornar. Finalizou, você clica em terminar. Não vou colocar, porque senão vai sair a minha nota, o meu nome lá no relatório, né? Então, é o de vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Deixa eu já ir para outra turma aqui que já estão me chamando. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá?